Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos nesta casa com a finalidade de pensarmos, compreendendo leis que dirigem os destinos de todos nós, independentemente da religião que tenhamos. Porque não se pode conceber um Deus para católicos, para evangélicos, para budistas, para esotéricos, para muçulmanos, para espíritas e um para quem não tem religião alguma. Todas estas visões são expressões da mesma realidade, captadas, capturadas, interpretadas segundo a tradição histórica como foram concebidas. E é natural que em cada uma delas existam peculiaridades que sirvam para explicar certas coisas, certos fatores, que ajudem na compreensão de algumas das dificuldades humanas. E que há também, em todas elas, circunstâncias contraditórias, problemas que não são solucionados, questões filosóficas que não encontram resposta e que obrigam então as pessoas daquele caminho, daquela crença, a ficarem com a interrogação na cabeça ou a adiarem a compreensão das coisas ou a aceitarem a sua incapacidade e até mesmo a imaginarem que para aquela específica área daquela dúvida, Deus não autorizou que nós tivéssemos resposta. No entanto, e é nisto que nós agora nos prendemos nesta avaliação, todas estas crenças, todas estas escolas, elas se espelham em princípios. Princípios que nós encontraremos vestidos, cada um com uma veste diferente, com uma roupagem própria, mas que na essência correspondem ao mesmo ensinamento. E ao entendermos quais são estes ensinamentos, nós compreenderemos melhor como deveremos atuar na vida, como precisaremos de cada uma destas lições para que a nossa jornada humana possa realmente valer a pena. Que princípios são estes? Todas as crenças o possuem. Acorda as duas Marias aí para mim, por favor. Acorda a sua filha. Nós estamos precisando acordar. Faz muitos séculos que estamos dormindo. E se tiveram o trabalho de virem aqui num dia tão quente como este, não estarão aqui dormindo. Porque estamos falando de coisas que vão ser importantíssimas para todos nós. Muitas das quais, por fazerem falta na observação, nos colocam em situações difíceis já nessa existência. Todas as religiões falam da importância do mundo espiritual. Não importa qual seja a sua denominação, todas elas falam que existe algo que vai além da carne, que sobrevive à carne, que vai representar aquele indivíduo que teve um nome XYZ na Terra e vai levar com ele as coisas que fez. E encontraremos isso no livro dos mortos, do Antigo Egito. Encontraremos isso no Bhagavad Gita,
a sublime canção dos hindus. Encontraremos isso nas versões conhecidas de inúmeras religiões já hoje não conhecidas mais, ou extintas, ou não contando com profitentes, mas cuja história nos fala dessas realidades. Encontraremos isso, esse mesmo conceito, na taba dos índios, nas relações deles com a natureza, na compreensão da imortalidade, da indestrutibilidade do espírito, tanto quanto encontraremos outros princípios, não só o da sobrevivência, mas primeiro trabalhando com este. Se somos daqueles que em todas as religiões encontramos a certeza de que a morte não mata a alma, por que termos medo de morrer? Por que trabalharmos uma vida inteira temendo o que será de nós? E por que, se de verdade ninguém vai ficar parado no cemitério, por que não tratarmos da vida verdadeira de uma forma mais séria, de uma forma mais coerente, com o conhecimento que em todas as religiões os religiosos conhecem ou têm a respeito da sobrevivência? Vamos considerar apenas os que são cristãos na humanidade. Algo ao redor de 1/3 da humanidade. Vamos considerar assim aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Princípio básico para os 2 bilhões de pessoas é a sobrevivência. Porque o cristianismo, e algumas vezes explorado até as últimas consequências, realça a condição de Jesus ter morrido na cruz e voltado, aparecido, encontrado com seus amigos, sido visto, tocado, ensinado de novo, relembrando os ensinamentos anteriores. Se 2 bilhões de seres humanos que se dizem cristãos entenderem este princípio, 2 bilhões de criaturas estarão na Terra vivendo, não como corpos que têm que se abastecer de comida, têm que se apetrechar de objetos, têm que se embonecar de berloques, porque se não fizer isso agora, vai perder o tempo de viver. Não, estarão na Terra como alguém que vai ter coisas importantes para aprender, mas que irão embora e continuarão vivendo, continuarão tendo a existência garantida e poderão depois voltar, poderão ser vistos. Então, é de se perguntar que tipo de cristianismo é esse no qual acreditamos? Se nos apavora tanto o momento da despedida, o momento de passarmos de um lado para o outro lado da vida. E sabem por que isso é assim? Porque acreditando nestas coisas, nossa conduta durante a vida toda nos faz ter uma consciência de culpa, nos faz pensar que nós não fizemos o que devíamos ter feito, e então termos medo do que nos espera. O livro dos Espíritos nos explica, ao falar do necessário e do supérfluo, que foi objeto do nosso estudo na última quinta-feira, na palestra da semana passada, que para que nós sejamos felizes na Terra, são necessários somente 2 coisas, que nós podemos dizer que são 3. Para todos nós, sermos felizes, relativamente felizes no mundo, precisamos de 2 coisas, ou atender exigências em 2 áreas. Do ponto de vista material, falam os Espíritos. O que nos garante a felicidade possível na Terra é a posse do necessário.
posse do necessário. Não é a propriedade do necessário. Do ponto de vista material, já que nós somos um espírito que vive num corpo de carne, o mundo espiritual, respeitando essa necessidade e essa dualidade, ele diz, do ponto de vista físico, do ponto de vista material, nós precisamos, ou os homens precisam ter a posse do necessário. E o que é o necessário? O corpo precisa de comida. Senão ele não sobrevive. Então a cada dia ele precisa abastecer-se. Precisa comer alguma coisa. O corpo precisa de uma veste para proteger-se dos elementos da natureza, para cobrir a sua nudez. O corpo precisa de um ambiente onde ele possa repousar, de um lugar onde ele durma, onde ele viva, onde ele tenha condições de fazer a sua higiene, onde ele possa fazer as suas refeições e onde ele possa desenvolver o seu relacionamento afetivo. A posse do necessário: alimento, roupa, moradia. Do ponto de vista material. Ah, mas eu preciso tanto de um carrinho. Ah, e um carrinho é tão importante para mim. Pode ser importante. Pode ser útil. Mas aí perguntamos, é necessário? Você estará exposto à morte se não tiver um carro? Não, até que não, porque o homem desenvolveu o transporte público. Então, existem meios outros que você consegue deslocar-se e que não fica dependendo apenas de ter um veículo. Aliás, muitos de vocês estão aqui graças a este meio e vão voltar para suas casas graças a eles também. Ônibus. Ah, que bacana. Ônibus me serve. Então, e quando não havia ônibus? Charrete, carroça, bonde, todas as outras expressões do transporte. Naturalmente, que, como dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, a sociedade cria exigências ou cria necessidades que são diferentes do homem selvagem, e os Espíritos não querem que a gente volte à selva para viver como bichos. Eles compreendem certas necessidades, mas para que nós sejamos felizes, minimamente, relativamente felizes como é possível, é preciso ter, do ponto de vista físico, a posse do necessário. Bom, então, alimento. Se nós subirmos da balança, vamos ver se somos felizes ou não pelo peso do nosso corpo. Quem está acima do peso, acima do que é o normal para a sua altura, já pode dar pulos de alegria, porque em termos de comida está se abastecendo bem por tudo aquilo que já comeu. Ninguém está falando, eu sou tão infeliz nessa vida, que desgraça. Quanto você está pesando? 95. Quanto devia estar pesando? 70. Você já está 25 quilos além da felicidade. Porque a sua necessidade para a sua altura é ter um peso de 70. Você está pesando 95 quilos, significando que você comeu 25 quilos por outra pessoa. É. Você guardou nos seus departamentos laterais gordura que deveria ou poderia estar fazendo a felicidade de outra pessoa que não teve acesso a essa comida. E você não deixará de ser você se perder 25 quilos. O que é triste é que ninguém vai conseguir comer a sua banha para ficar gordo.
Mas a alegria não é só esta. Se você está acima do peso, você é a prova de que, do ponto de vista do abastecimento orgânico, você já devia estar sorrindo. Porque está feliz. Porque pelo lado do necessário, materialmente falando, você já possui no abastecimento do seu organismo. Mas há um outro fator que também deve fazer a sua alegria. Por quê? Porque o corpo precisa comer todo dia. Todo dia. E então, primeiro raciocínio. Poxa, se eu já estou 25% a mais do que devia, eu posso até passar uns dias sem comer que não dá para morrer ainda. E é verdade. Se nós passarmos uma semana sem nos alimentarmos, vamos sofrer fisicamente, vamos ficar frágeis, vamos ter uma reação orgânica descompensada, mas não morreremos. Quando muito, esmagreceremos um pouquinho. Vamos ganhar ainda na estética, vamos ficar mais delgados. Mas há um outro fator importante que nós precisamos nos lembrar. Se você que está acima do peso observar bem, hoje mesmo você já comeu, não é? Hoje mesmo. Ah, é que o seu André não sabe da minha vida, levantei até agora, não tomei nem um cafezinho. Vamos fazer de conta que ninguém tenha tomado um cafezinho. Mas até o fim do dia, alguém vai comer de algum jeito aqui. E se você chegar em casa e abrir a geladeira, ou chegar em casa e for até a despensa, você vai ver que você não tem só o pão nosso de cada dia, que é o que Jesus pede na oração que nos ensina. O que é o pão nosso de cada dia? Senhor, pede Jesus ao Pai, garanta para nós hoje o alimento que o meu corpo precisa hoje. Mas como a gente é muito precavido, muito prudente, nós temos um departamento na nossa casa que se chama armário ou despensa. E se você for até ele, vai ver que ali estão guardados víveres que podem sustentar você por uma semana, 2 semanas ou todo mês. E olha, a alegria de muitos homens, chefes de família, é fazer a compra no supermercado e abastecer esse armário. Ele diz, ai, graças a Deus, tem comida para esse mês todo. A felicidade, dizem os espíritos, é a posse do necessário. É claro que se você tem outras pessoas que você tem que sustentar, você está pensando não só em você, está pensando também na fome dos outros. Por isso que você se abastece. Mas vamos observar se naquela casa estão todos no peso normal ou se estão passando um pouquinho do que devem. Ah, mas eu tenho essa crise é preocupante, essa crise está acabando com os mercados de ações, essa crise vai derrubar os bancos, vai fazer fechar instituições. Então você que tem ações em banco, ou é grande acionista, ou é proprietário de banco, de verdade tem motivo para ficar triste. Mas quem tem ação em banco aqui? Levanta a mão. Quem é dono de banco ou de instituição financeira aqui, levanta a mão, porque a gente já vai até pedir um empréstimo. Então, se estes problemas estão acontecendo no mundo, mas você nunca viu nem a cara de $1 na frente, quando muito você tem $1 que alguém te deu, dizendo que aquilo ia atrair mais dinheiro e você botou na carteira e aquilo era a maior mentira da paróquia, porque ficou sozinho o resto da existência lá dentro. Poxa, que crise é esta? Ô, produção, para de ficar sapeando de um lado para o outro aí, presta atenção. Que crise é esta?
que a gente sempre tem medo, a gente sempre alega para justificar os nossos temores, a nossa depressão, a nossa falta de sono, e a gente só está que engorda, só está que engorda, só está que engorda, só está que embucha. Poxa, crise é aquela que a gente passa fome, é aquela que a gente emagrece, que a gente tem que botar o cinto, é aquela crise dos tempos em busca do ouro, de Charlie Chaplin, que ele fica numa cabana gelada e ele aparece então tendo que cozinhar a botina dele. E chupa os pregos assim como quem chupa um pedacinho de ossinho de galinha. E come o cadarço como quem está enrolando o espaguete. Mas olha, olhando vocês com essa cara saudável de meia-lua que todo mundo tem, ou de lua cheia que hoje, está todo mundo navegando sem problema. Ah, mas é que o senhor não sabe as dívidas que eu tenho. Ótimo, você tem dívida, sinal que comprou alguma coisa. Agora então, vamos fazer a outra pergunta. Se você pode comprar alguma coisa, você precisava disto? Ah, mas é que eu preciso de roupa. O senhor mesmo falou que é a posse do necessário. É verdade, a roupa. Você precisa de uma roupa e de outra para trocar quando uma vai tomar banho. Porque a roupa também toma banho. Aí você põe a outra. Agora, olhe, agora você vai fazer um exercício mental. E vai se lembrar do seu guarda-roupa. Vai abrir o seu guarda-roupa, mentalmente falando. Vê quantas gavetas tem, quantas partes tem, e vai contar quantas calças tem, quantas camisas tem, quantas camisetas possui, quantos joguinhos de combinações de calça com blusa, de blusa com saia, de saia com blusa, tudo lá organizadinho, pendurado. Dá para vestir metade do quarteirão. Se cada pessoa usar uma das peças, ali dentro você deve ter roupa para umas 50 pessoas. Pode ver. Se cada pessoa for usar uma calça, outra uma camiseta, outra um sapato, você vai ver que para vestir uma única pessoa, um único corpo, você tem lá um arsenal. E eu não estou falando aqui que vocês estão exagerando, eu não estou dizendo que são pessoas dessas fúteis, não. Sinal de que, do mesmo modo que nós estamos guardando gordura porque somos felizes por termos mais do que o necessário, não podemos dizer que somos tristes ou não temos motivo para ter felicidade por nos faltar o que vestir. Não nos falta o que vestir. Todos nós temos o que vestir nos pés, o que vestir na superfície da pele, e ainda nos damos o luxo de combinar cores, de fazer ajustes. Esse é o grande problema de muitas mulheres que ficam, vou sair, e então começa 2 horas antes de se combinar. O que eu faço? Ah, isso aqui não ficou bom. Aí põe aqui, e o marido fica lá, já estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Para, homem, vai lá, assiste televisão um pouco, que você não sabe como mulher funciona. Mulher é diferente. Tem tantas opções que aí não sabe o que combina com o quê. E se você ficar perdido ou perdida na hora de sair, por mais de 10 minutos sem saber o que vestir, pode ficar feliz. Porque se você não tivesse opções, era aquela mesma. Era aquilo, em 5 minutos você já sabia o que ia pôr. Porque não tem. Eu tenho que pôr isso com aquilo, ou aquilo com isso. Só. Ou então a outra muda que está lavando, eu vou esperar chegar e eu faço uma troca. Mas quando a gente tem opções, aí a gente fica cafuso. Cafusa aqui com aquele, aquele com esse, e não sei como é que fica melhor. E aí o espelho é o seu adversário. Isso indica que nós somos felizes. Nós temos mais do que precisamos. E até é tão grave isto, que aquilo que foi feito para vestir o corpo, para protegê-lo das intempéries e para disfarçar certos problemas,
na aparência física, nós passamos a usar como instrumento de provocação. Passamos a vestir o nosso corpo para mostrar o que precisava estar escondido ou para produzir nos outros a cobiça. Já não é mais um processo de você cuidar do seu estado orgânico. É a gente se vestir para que os outros vejam. Tal é o excesso de fatores positivos em nosso caminho. Ah, mas é que, né, é verdade, eu tenho lá na minha casa. Faça uma conta se você tem essas condições. Faça uma conta. Põe assim, uma camiseta. Uma camiseta deve estar custando mais ou menos uns R$20. Da Hering, eu acho. Ou um pouquinho mais. Mas põe aí 20 conto a camiseta. Uma calça jeans, põe aí 40. É muito caro? 50? Tem gente apontando 50 aqui. Põe R$50 uma calça jeans. Uma blusa mais fina, que não é camiseta de algodão, mas uma blusa, né, dessas femininas. Põe aí um valor um pouco mais alto, 60, 70. Por baixo, não estou falando que você comprou isso daí em tal loja, aquelas lojas de madame, mas mais ou menos. Coloque o custo também das lingeries, a roupa íntima. Aí você chega na sua casa e vai fazer a conta. Veja lá quantas camisetas, veja lá quantas calças, veja lá quantos tipos de conjunto, e vai somando. Vai somando. Aí vai no sapato. Que o fraco de muita mulher é que a última encarnação dela ela foi centopeia. Essa é a primeira encarnação feminina depois que ela deixou de ser centopeia. Então ela tem mania de sapato, sandalinha. Aí você põe também lá R$100 cada sapato. É muito, né? Sapato, muita gente reclamou aqui, ó, que dava caro. Não, tudo bem, você põe aí chinelo um preço, sandalinha baixinha outro, sapato de salto outro, etc. Faz você essa enquete. Mas não vai ter nada de R$1, nem de R$1,99. Tenho certeza disso. Aí você soma tudo isto e veja quanto dinheiro você tem ali pendurado no cabide, dentro da gaveta. Faça o teste. E ao ver quanto você tem pendurado, aí você veja o que você está vestindo e vê quanto custou, no mesmo padrão de preço. Quanto custou para você se vestir, como você está vestido e quanto você tem empenhado, pendurado lá dentro do seu armário. Ah, eu não posso ser feliz, por que não? É, né? Eu estou acima do peso, tenho mais roupa do que eu preciso. Ainda falta uma coisa. A posse do necessário é você ter aonde morar, aonde dormir, aonde comer. E com exceção daqueles que estão vivendo debaixo de ponte ou ao relento, todo mundo que tem uma casa aonde possa marcar como seu territóriozinho, mesmo que temporário, já tem isso também atendido. É que eu moro de favor, estou morando na casa do meu tio. A casa é a propriedade do seu tio, mas você está naquele dia, naquele período, com a posse do necessário. Você está tendo onde dormir. Ah, mas é que a casa é alugada, o senhorio, nosso locador é chato, é terrível, ele fica no meu pé, eu não posso atrasar nenhum dia de aluguel, ele já me ameaça sair, me arrancar de casa. Então, não tem problema, a casa é propriedade dele, segundo as leis humanas, mas você tem a posse do necessário, você tem onde ir, você tem onde dormir, você tem como chegar e trancar a porta e dizer, este bangalô aqui, hoje, me pertence. É aqui que eu vou dormir. Então, com exceção das pessoas que sairão daqui e vão direto para a ponte aí da Avenida Líquis da Cunha, todos os demais que tenham algum lugar para voltar,
estão detendo a posse da moradia, do abrigo, do lugar onde vão descansar. Ainda que seja por empréstimo, ainda que seja locado, ainda que você tenha que conviver com aqueles parentes difíceis, aquelas pessoas problema. Agora, se você tem também aquele papel humano que diz que você é dono do negócio, então você é o gordo na propriedade do bem onde você vai morar. Você é um privilegiado que também pode dizer: eu não tenho ninguém que me tire daqui assim, me pedindo imóvel, me despejando, ou mandando que eu saia daqui e me pondo na rua. Aí nós voltamos lá no necessário e o supérfluo do Livro dos Espíritos. Pelo que eu estou vendo hoje aqui, não há ninguém que na questão material não tenha a posse do necessário. Mas seu André não precisava ter saúde também? Sim, precisa. Porque o corpo precisa funcionar minimamente para que o espírito possa usá-lo. Mas todos os que tiveram pernas para vir até aqui já possuem a saúde necessária mínima, mesmo que doa um pouquinho as cadeiras, mesmo que tenha uns calos na ponta do dedo, mesmo que esteja com problema de artrite, mesmo que tenha um problema cardíaco, pressão alta, tudo isto atrapalha um pouco, mas você tem o necessário, que é um corpo que funcione, um corpo que te leve aonde você quer, um corpo que obedeça à sua vontade. Pode não ser perfeito, pode não ser o mais esguio, nem ser o mais bonito, nem ser o mais atraente, nem o mais musculoso. Pode ser frágil, pode ser débil, pode estar sentindo dores, mas hoje vocês estão aqui graças a Ele. A presença de cada um aqui hoje é prova viva de que vocês possuem a saúde mínima necessária para que a felicidade do ponto de vista material esteja visitando a nossa consciência nesta área. Estamos nos abanando pelo calor, não é? Estamos. O calor hoje parece que estreou o verão, no fim do verão, em nosso país. Vocês sabem quantos ventiladores existem na nossa instituição? Sabem quantos? Em toda a nossa instituição existem 38 ventiladores. De teto, de pedestal, de parede. 38 ventiladores. Se nós juntarmos todos e ligarmos todos para baixo, é capaz da gente levantar voo. Se ligados ao mesmo tempo. Ah, mas bem que ia bem um ar-condicionado. Sabe por quê? Porque ar-condicionado produz alteração dos padrões físicos. As pessoas idosas iam chegar aqui: ai, tem ar-condicionado, não posso, eu vou pegar pneumonia. E pega mesmo. Porque sai do geladinho e entra no calorão. Ou vem do calorão e entra no fresquinho e fica aqui. Não é? Além do fato de que aí ninguém vai querer ir embora. E o Evangelho é para ser vivido lá fora, não aqui dentro, no fresquinho. Agora tem a outra parte. Na primeira parte, todos os que estamos aqui temos condições de viver a felicidade relativa que a Terra garante. Qual é a outra parte? Na questão moral, existem duas necessidades, duas exigências que o mundo espiritual realça como indispensáveis para que nós possamos desfrutar da felicidade relativa. Na questão moral, a consciência tranquila, a consciência limpa, a consciência pura. São traduções em português da mesma ideia. Mas preferimos a consciência tranquila,
Porque a consciência pura, a expressão pura pode induzir as pessoas a imaginarem que só os santos a possuam. Quando de verdade nós temos a ideia de que a consciência limpa, a consciência tranquila, é aquela consciência que você administra sem temor de encontrar com A, com B, com C, com D. A consciência que diz que você pode olhar a todas as pessoas sem medo, que você tem por todas elas um sentimento generoso e a bondade no coração, que você não ludibriou, que você não fingiu, que você não passou a perna em ninguém. Consciência tranquila é necessário para que a gente desfrute da felicidade. Porque existem pessoas milionárias em todas as áreas da questão material e que não conseguem dormir de noite, que não têm paz interior, que carregam o pensamento fustigado por todos os crimes que cometeu ou que está cometendo para garantir as condições materiais da vida, folgada, abundante, confortável. E nós usamos inclusive a desculpa de amarmos os nossos filhos para justificar os crimes que muitos cometem, tomando dos outros mais do que lhe seria justo pagar. Só para a gente cuidar, entre aspas, do leitinho das crianças. Quantos cínicos usam essa expressão para prejudicar os filhos dos outros e pensar somente no estômago das suas crianças, quando de verdade o que está pensando mesmo é no seu bolso, no prazer de poder gastar em abundância. Consciência tranquila é indispensável para que a gente possa desfrutar da felicidade, desta felicidade relativa que a terra propicia. Será que estamos buscando essa consciência tranquila? Mas é que eu já fiz muita coisa de errado. Ótimo, que bom que você admite isso. Que bom que admitimos que já cometemos muitos deslizes, porque o primeiro grande obstáculo que surge na nossa transformação é termos a coragem de dizer que nós falhamos e reconhecer isto. Geralmente a gente é sempre o bom e os outros é que são os errados. Quando você de verdade admite que você já falhou muito ou já falhou em várias áreas, você está dando o primeiro passo para ser aquele que resolve este problema. Você admite que errou? Admito. Ótimo. Então você já não precisa gastar energia procurando onde é que está o problema, com quem é que está a culpa. Você já sabe onde ela está. Agora, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com isso então. Vamos limpar aquilo que está sujo. Fazendo o quê? Fazendo o contrário do que fizemos. Jesus fala para nós, e esta é a única advertência moral única que existe na oração dominical que nos ensina. O Senhor faz todo o discurso falando de como devemos conversar com Deus, enaltecendo o nome do Pai, reverenciando a sua santidade, pedindo que a vontade dele seja feita e não a nossa. Depois falando da questão material, o pão de cada dia, a posse do necessário. Senhor, todo dia meu corpo precisa de um pouquinho de comida. Um pouquinho. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E aí vem a outra parte. A consciência limpa. E a fé no futuro, que são as duas questões que o livro dos Espíritos realça. Perdoai as nossas ofensas. E aí está a única questão moral que está atribuída ao ser humano realizar em vida para que a sua condição espiritual se torne melhor. Perdoai as nossas ofensas, e isso não tem problema nenhum, porque Deus jamais guarda rancor. Mas Jesus pede o perdão, nos ensinando a pedir o perdão em função do perdão que nós temos que dar.
Perdoai as nossas ofensas da mesma forma como eu perdoar quem me ofende. O perdão, portanto, que nós damos e que nós pedimos é condição da nossa consciência limpa. Está registrado nisto, no ensinamento do Cristo, este conceito. Vivemos uma década, 2 décadas, 5 décadas, e às vezes levamos todo esse tempo com mágoa de uma pessoa. Como vamos ter a consciência limpa? Passamos uma vida, criamos família, nos unimos a outro ou a outra, temos filhos, projetamos o seu futuro, cuidamos para que esse projeto se realize, e quando estamos no fim da jornada, nos lembramos da nossa juventude e recordamos daquela antiga namorada que levamos para a cama, que enganamos e que depois desprezamos. Ou do rapaz que se apaixonou por nós e nós não quisemos saber dele, depois de ter desfeito o noivado por nossa causa. Na nossa consciência estão acesas essas lâmpadas. E então o que fazer para que isso não seja assim? Para que a gente possa desfrutar de uma felicidade possível? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Enquanto ambos estão andando, reconcilia-te com ele. Busque-o, peça desculpa. Busque-o e o abrace. Mesmo que ele tenha sido culpado, ou que ela tenha sido a culpada pela infelicidade, reconcilia-te, para que estas coisas não pesem depois, na hora da sepultura, na boca do caixão, porque há muitos com problemas de depressão, que acabaram de enterrar seu pai ou sua mãe, e que não tiveram tempo de pedir desculpa, estavam sem conversar com eles há meses, porque tiveram uma discussão por uma ninharia, porque não concordaram em pontos de vista e não quiseram mais se conversar. E aí, de repente, a morte chega para ensinar que nós não temos todo o tempo do mundo como pensamos. E aí você é surpreendido, mas justo hoje que eu pensei em ir lá e pedir desculpa. Justo hoje. Por que não fez isso antes? E agora o que vai ser de mim? Não tive tempo de voltar às pazes. Não teve porque não quis. Não teve porque não enfrentou o seu orgulho, porque não foi atrás de superar-se. Apesar de dizer que é cristão, apesar de sabermos que o que Jesus ensinou é exatamente a força do perdão, a doutrina do perdão, que nos deve fazer viver doces por dentro e por fora, e não apenas aparentemente suaves e azedos na essência. Consciência limpa e a fé no futuro são as outras duas coisas que, se você cultivar, aprendendo a observar a sua vida e a entender que, do ponto de vista material, todos nós que estamos aqui hoje já temos mais do que o necessário. Todos nós. Podemos ser felizes, muito mais do que temos sido. Podemos parar de olhar para aquilo que nos falta, que o nosso vizinho possui, que as pessoas que você inveja carregam com elas, porque tudo isto vai ser devolvido. Então você já imaginou se o rol das coisas que você tem que devolver no fim da jornada é muito longo? E cada uma destas coisas tem que ser avaliada, como é que foi usada e como está sendo devolvida.
Então você imagina aquelas pessoas que chegam de uma viagem internacional e tem que passar pela alfândega com 6 malas. E cada uma tem que ser aberta. E tem que cada uma apresentar a nota fiscal. E cada uma tem que ser vista, mas o senhor comprou, o senhor tinha dinheiro para isso, onde é que o senhor arrumou recurso? E aí chega você, com aquelas lancheirinhas de escola, que tem uma garrafinha de limonada, um pão com manteiga, porque o pão está garantido, mas a manteiga é por nossa conta. Quando Jesus falou o pão nosso de cada dia, Ele não disse o pão com manteiga de cada dia, não. Ele falou o pão de cada dia. A manteiga é pelos nossos excessos. Mas você chega lá com a lancheirinha, cadê a sua bagagem? Está aqui, senhor, pode abrir. O que é isso? É suco de laranja, limonada. Isso aqui é um pãozinho. Mas e o resto? Não, é isso aí. Com isso eu sou feliz. Aqui tem uma trouxinha, aqui uma roupa para trocar esta. É tudo que o senhor tem? É tudo que eu tenho. Então pode passar. E aí você olha para o outro que veio 3 carrinhos. Que bom, né? Olha só como eu fui feliz, quanta coisa que eu juntei. E aí está toda aquela fila esperando aquele indivíduo se apresentar com aquelas inutilidades na alfândega da vida. Nada que se questione o desejo de você ter, ou de você possuir, ou de você crescer materialmente. Mas o contrário sim é que se deve pensar. Se para ser feliz basta isto, por que a gente tem muito mais e sempre reclama? Por que sempre a gente está dizendo, está faltando tal coisa? Ainda não tenho o que eu preciso. Porque isto pesa. A consciência limpa ainda nos falta. Já que nós temos excesso na parte material, cuidemos um pouquinho da parte interior, da parte moral. Meditemos. Briguei com meu cunhado na última festa de Natal. Briguei com a minha sogra, não visito o meu sogro, não falo com ele, nem com ela. Até quando? Vai ser feliz com essa nódoa? Vai carregar isso por quanto tempo? Esse espinho dentro de você? Mas é que o homem é muito chato, então já é suficiente ele ser assim para ele próprio. Mas você não precisa se envenenar com o veneno dele. Você precisa ter para com ele um sentimento nobre, um sentimento bom, que é fruto do que você é. Porque se a gente não tiver isto, nós estaremos mostrando que nós somos da mesma natureza. Um dia, um homem tinha que levar 2 jarros de barro para abastecer a casa do seu senhor. E usando um pedaço de bambu que ele prendia no ombro, ele descia até a fonte, carregando cada um de um lado. Chegava lá na fonte, enchia os 2 jarros de barro com a água, que depois ele trazia para casa. Era este o sistema de abastecimento da casa do seu senhor, naquela região. Mas havia um problema. Um dos vasos tinha uma rachadura na sua lateral. E enquanto o homem transportava o jarro, um vinha robusto, cheio, até o fim da jornada. Mas o outro vinha gotejando pelo caminho, de tal forma que quando chegava no destino só havia metade da água. E por causa disso, o pobre do serviçal tinha que ir mais vezes à fonte, fazer 2, 3, 4 viagens para abastecer com os recursos líquidos aquela moradia. O vaso
o vaso defeituoso, olhando o outro, seu irmão, cheio de vida e capacidade, se sentia envergonhado, se sentia menor, se sentia apequenado. E um dia, quando o empregado foi buscar, esse empregado que era um homem sábio, que era um homem já idoso, que ali estava cuidando do seu patrão há tantos anos, o vaso olhou para ele e disse: eu quero lhe pedir desculpas, quero lhe pedir perdão. Mas por quê? Pergunta o empregado. Por que eu tenho feito você trabalhar demais? Porque eu tenho esse defeito. E porque você me carrega de água, quando eu chego aqui a água já se escorreu pela metade. E então você tem que voltar mais vezes. É uma distância longa, que se eu fosse decente, se eu não tivesse esse problema, isso economizaria seus esforços. O velhinho sorriu e disse para ele: não pense assim, meu filho, não pense assim, vamos ao trabalho. E o vaso então, um pouco menos angustiado pela resposta do velho, desceu com ele até a fonte. E lá novamente repetiu-se o ritual diário. Os dois foram enchidos. E enquanto o outro, sem nenhum esforço, sorridente, trazia toda a água até o local do destino, o vaso que estava com o problema, o vaso deficiente, se esforçava mais ainda para que a água não vazasse. Mas não havia jeito. E então o homem andava depressa e a água ia pingando. E quando chegou no destino, esvaziou os 2 jarros e de novo o jarro defeituoso lhe disse: está vendo? O senhor foi muito generoso comigo, mas veja como eu não pude fazer nada para ajudá-lo. Veja só, eu vazei tudo de novo. Eu sou inútil, sou imprestável. Por que é que o senhor não me substitui? Não me troca por um outro que seja como aquele, perfeito. E então o homem sorriu e lhe disse: você está vendo aqui nesta mesa da sala onde estamos? Sim, esta mesa grande, aquela mesa de jantar imensa, guarnecida pelas cadeiras bem arrumadas, pela toalha que se estendia de fora a fora, no meio da qual havia um jarro imenso de prata polida. Sim, eu estou vendo. O que você acha que chama mais atenção neste salão suntuoso? São as cadeiras, a mesa, a toalha, a prata? E o jarro disse: não, tudo isso é muito bonito, mas o que mais me encanta, se o senhor está perguntando, é aquele conjunto de flores que o arranjo ali colocado enfeita e embeleza toda a atmosfera desta sala. Pois então fui eu que fiz, diz o homem ao jarro defeituoso. É verdade? Sim, fui eu. E essas flores eu colhi daqui mesmo. Veja só que coisa linda. É verdade, mas que como o senhor é talentoso, eu não sabia. Então, agora eu vou mostrar para você onde estão essas flores que eu colhi. E pega o jarro e leva de volta à fonte. Enche o jarro de novo. E começa a subir. E diz a ele: olhe agora, olhando o seu defeito, meu filho, eu percebi que você deixava escorrer a água pelo caminho. Então aproveitei e trouxe algumas sementes e as joguei na terra, porque todos os dias você as molharia. E elas cresceram. Observe que só existem flores do seu lado do caminho, porque só você molha as sementes. E é destas sementes, e é destas flores
que eu retirei as flores que encantam e enfeitam a casa do Senhor. E então, neste dia, o vaso defeituoso sorriu, porque percebeu que, apesar do defeito que ele possuía, o Senhor que o dirigia sabia usá-lo, mesmo defeituoso, para extrair a beleza do que ele podia fazer, mesmo que não fizesse com perfeição. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, são vocês, somos nós, seres defeituosos, seres problemáticos, seres que não conseguimos carregar tudo o que aprendemos, mas os quais o Filho Divino, o Mestre querido, sabe espalhar sementes de flores por onde nós vamos passar. Sabem colocar pessoas junto de nós, que a gente possa educar, que a gente possa ensinar, que a gente possa tolerar, que a gente possa amar e fazê-las florescer, mesmo que a gente tenha defeitos. Não é para a gente morrer que a vida existe. A vida existe para nos mostrar que nada é capaz de nos matar. Que nenhum problema, que nenhuma doença, que nenhum desafio moral ou material são capazes de nos fazer maus quando a gente não deseja. E então, olhando para as causas da felicidade, mesmo que a gente reconheça que temos em nós tantos defeitos, sirvamos para alguma coisa. Paremos de reclamar. Paremos de lastimar o que nos falta. E olhemos para as roupas que são abundantes em nosso guarda-roupa e pensemos: Senhor, eu tenho tanto. Quem sabe alguém precise de um pouquinho do que me sobra. Olhemos para a despensa da nossa casa e nos lembremos que às vezes vencem as comidas no prazo de validade e a gente tem que jogar fora, porque não demos antes que elas vencessem. E então perguntemo-nos: puxa, será que eu terei muito menos se compartilhar um pouquinho do que me sobra? Se o Senhor me pediu, me ensinou a pedir o pão de cada dia, eu tenho aqui o pão para 30 dias. Porque não posso ser um pouquinho de Deus na vida de quem não comeu hoje. Porque se alguém não comeu hoje e bater na sua porta, você é o Deus que Deus colocou no caminho dele. Você é a pessoa que pode dar àquele ser o pão daquele dia. Já pensaram nisto? Com um pouco de feijão, um pouquinho de arroz, que custou tão pouco às vezes no mercado, você pode abençoar um outro ser para que ele tenha mais 24 horas para viver. O que é isso? A não ser também ser Deus pequeno na vida daquele que não encontrava nenhuma esperança. Quando entrarem na sala de passe, lembrem disso. Somos mais felizes do que pensamos. Na parte material não nos falta. Na parte moral depende de nós. Mas na vida, muitos invejariam, muitos pediriam a Deus estarem onde estamos. E talvez fizessem muito mais do que estamos fazendo. Quando saírem daqui, lembrem-se que vocês estão na terra para serem úteis, fazendo bem aos que precisam. Mas infelizmente, nós temos estado na terra para engordar, para juntar, para guardar e para chorar na hora da partida, de arrependimento ou de vergonha. Não é para isso que Deus nos criou. Muita paz. Senhor,
muita alegria no coração, nos reunimos mais uma vez. Felizes por podermos caminhar, por podermos encontrar rumos, por termos para onde voltar. Gratos pelo calor que nos fustiga, mesmo quando nos faça ter saudade do frio ou da chuva, mas sobretudo por nos fazer imaginar como devem sofrer aqueles que não têm aventura de estarem sob a sombra, nem sentirem o alento do ventilador pobre e humilde que nos beija com seu vento. Imaginar o que seja morar em um barraco com telhado de zinco, de eternite, e ali estar deitado, sendo cozinhado, nos faz entender o quinhão de alegria que a gente possa ter, ao mesmo tempo em que nos faz valorizar o testemunho destas almas valorosas que em todas as partes do planeta, nas regiões estéreis e desérticas, precisam sobreviver a cada 24 horas. Caminham quilômetros em busca de uma poça de água. Não sabem o que significa o luxo de uma torneira que jorre dentro da própria casa. Sonham com o banho reconfortante que os alivie do calor escaldante. E tem que às vezes esperar tantos dias para conseguirem se banhar. Ah, Senhor, tantas são as bênçãos que estão conosco, mesmo daquelas dificuldades que nos fazem às vezes reclamar de maneira insensata. Que a gente te bendiz a oportunidade de entendermos como cada um dos teus filhos consegue ser feliz, e como apesar de cada problema, de cada defeito, de cada dificuldade, a tua bondade procura sempre um jeito de tirar proveito destas coisas, ajudando-nos a produzir mais, a fazermos mais e a sermos melhores. Oramos, Senhor, por toda a humanidade. Abraçamos irmãos de todas as crenças, de todas as necessidades, e cantamos mais uma vez para que eles sejam felizes, muito mais até do que pensam que são. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem e o Cristo
Deus.